O fim definitivo da heroína número 1. Assim como diz aquele filme Nasce uma Estrela. Ou devo dizer, Morre uma Estrela. Se parar pra pensar, o título desse filme é bem poético, né? Quem viu sabe. Enfim, no capítulo 334 dessa semana tivemos a conclusão conturbada de todo esse arco, tivemos também a reação do mundo à morte, à derrota e à morte da Star. E além disso, será que dessa forma acabam as esperanças? Com o que foi dito nesse capítulo, acabam-se as esperanças da gente ver o pai do Midoriya em ação, afinal, ele é um herói internacional a princípio, né? Será que ainda existe brecha para ele aparecer na história? Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo. Mas antes, lembrando que as matrículas para o curso completo de japonês Nihongo Premium estão abertas. Para você que sempre sonhou em aprender a falar japonês, a conseguir assistir o seu anime preferido sem precisar de legenda, esse é um curso com um método divertido que usa tudo aquilo que a gente mais gosta, que são animes, mangás e cultura pop japonesa no geral. Minha dica, galera, aproveita e une o útil ao agradável. Aproveita, você que gosta de assistir anime, de ler mangá, aproveita e une o útil ao agradável, porque assim, estudar uma língua com a qual você já tem uma relação como hobby é algo que ajuda muito o aprendizado. Vai por mim. Só lembrando que essas matrículas elas vão ficar abertas só por mais alguns dias. Então não perde essa chance. Acesse o primeiro link na descrição para você poder saber mais e tirar todas as suas dúvidas com a equipe do curso, caso seja necessário. Vai assistir com calma, vai ver com calma lá, confere tudo direitinho para não ter erro, para assim, ó, não deixar tudo pra cima da hora, beleza? Primeiro link na descrição e também no comentário fixado desse vídeo. Então o capítulo começa com a fuga do Shigaraki. Ele que roubou, prestem bem atenção nisso, o Shigaraki. Ele que roubou as asas do Nomo que foi com ele para essa batalha. Quando ele sacrificou o Nomo e foi jogar ele lá pra cima para receber a explosão no lugar dele, né? Receber ali os lasers no lugar dele, ele arrancou as asas daquele Nomo e acoplou no próprio corpo, assim ele adquirindo novas asas. A gente sabia que ele não tinha a individualidade, a capacidade de voo e por isso servia de certa forma como uma limitação para ele e agora ele adquiriu asas também. E eu não sei se ele simplesmente conectou nas feridas e o negócio se regenerou sozinho e os nervos ali eles se conectaram. Ficou um negócio meio, peraí, cara. Essa era meio que uma das únicas limitações que você tinha e agora você conseguiu se safar até disso. E isso era algo que eu nem tinha pensado, né? Nessa possibilidade, na verdade, nesse questionamento, como é que ele iria fugir? Afinal, tem uma porrada de água em volta, ele tá no meio do oceano, ele poderia, sei lá, ir nadando talvez ali, nada muito rápido, tentando fugir das naves, ou do jeito que ele conseguiu pular lá do chão, lá do subterrâneo até uma das naves, e assim talvez destruindo todas elas e ir nadando até a costa. É uma possibilidade, mas agora a gente viu que foi algo muito mais além, né? Mas seguindo o capítulo, vemos o monstro da Star se destruindo. Ela que estava ali, né, numa forma simbólica, destruindo e consumindo, devorando as outras individualidades do Shigaraki. Agora a gente vê que o semblante da própria individualidade dela também está se deteriorando. A gente vê que isso vai gradualmente aumentando ao longo do capítulo, mas já começa a ser evidenciado aqui nessa página com o rosto dela começando a se desfigurar. E também a sombra do All Might que a todo momento persegue o All for One. Parece que ele não tem como escapar dessa sombra do All Might, por mais que ele esteja agora sem poderes, por mais que ele esteja ali atrás do Midoriya, o Midoriya nem esteja ali próximo deles, agora temos a Star nessa circunstância ali servindo como essa sombra do All Might e de certa forma eu acho que é algo interessante, né? Fortalece essa ideia de caraca, eu não consigo me livrar desse desgraçado, eu tento derrotar ele, eu tiro, eu faço ele perder os poderes e não adianta, cara, não faço ele perder os poderes não, mas o bicho fica sem os poderes mesmo assim, não adianta. E sobre essa identidade visual da Star, né, se vocês pararem pra pensar, eu até tava discutindo isso com meu brother Tassiano, do canal Zona P, que essa identidade visual, né, idêntica à do All Might, apesar de ter sido ali muito direto ao ponto no sentido de, olha, beleza, me inspirei no All Might, ele me salvou ali no intercâmbio que ele fez, enfim, consegui decidir virar um All Might mulher. E nem entrando muito na questão de ela sendo uma personagem feminina, como uma cópia de um personagem masculino, o que daria a entender que talvez tirasse um pouco da identidade particular dela, né, como uma personagem única, né, uma personagem feminina única e independente de certa forma, né, que não precisaria do carisma e do visual
né, e toda a grandiosidade que é o All Might dentro da história. Muito mais do que isso, porque o Correia ele sabe muito bem criar sim personagens femininas que deem muito hype, né? Muito além disso, eu acho que ela ser uma cópia do All Might, além de tudo que a gente viu nesse capítulo também, né? Sendo ali a sombra do All Might que vai assombrar e perseguir ali o All For One, parece que eternamente. Além disso, eu acho que é muito mais uma questão prática, porque ela foi criada para morrer. Isso é um fato. E ela foi criada para ficar muito pouco tempo dentro da história. Isso é um fato. Então qual foi a saída que o Correia ele encontrou? Eu preciso criar um grande carisma e uma grande identificação do público com ela muito rápido. E qual é a forma mais rápida de você fazer isso? Você pegar o personagem mais carismático de toda a história de Boku no Hero e você só fazer uma versão feminina dela. E uma coisa que vieram me questionar semana passada, né, a partir do último vídeo, onde eu digo que talvez ela pudesse ter criado uma nova ordem para se proteger do Shigaraki, se proteger de ser tocada pelo Shigaraki, talvez anunciando uma nova ordem pro corpo dela, sendo talvez intocável, né? Se tornando um corpo intocável, inatingível, como por exemplo, né? Assim repetindo o exemplo semana passada, como o infinito do Gojo ali, né? Que não consegue ser tocado, ou talvez até se tornando intangível, dá pra dizer, né? O poder ali do Obito. E argumentaram dizendo que ela não poderia criar uma habilidade, uma nova ordem como essa pelas limitações físicas dela. Ela não poderia criar uma nova ordem que dissesse agora eu sou intangível, ou que criasse uma barreira ali ao redor dela, se tratando de uma ordem direta a ela própria. O que a gente viu dos poderes dela se tratando do físico dela, a primeira coisa que ela faz lá no começo da luta é dizer que ela não pode conjurar uma super força no nível do All Might. E depois, mais adiante, quando a gente vê ela sendo decaída pelo Shigaraki, ela diz que o decaimento excedeu a capacidade do boost de resistência dela. Isso tudo se tratando do físico dela. Então o físico dela tem alguma limitação. Ela não consegue ter super força, uma super força infinita. Ela não consegue ter uma regeneração infinita. O físico dela tem um certo limite, só que eu deduzi que esse seria um limite se tratando da própria força, da própria resistência ali, algo mais real, algo mais físico, algo mais palpável, e não que ela tivesse uma limitação que impedisse ela, por exemplo, transformar o corpo dela em algo intangível. Tudo bem, eu aceito esse argumento, mas percebe que se essa limitação, se a gente tratar essa limitação como algo verdadeiro, é uma limitação completamente arbitrária só porque sim, porque a limitação física da super força que não pode ser ilimitada e a resistência ali, a regeneração que também não pode ser ilimitada, é algo que até eu tentei entender pelo fato de, beleza, eu tenho aqui o meu nível de força física, eu tenho o meu nível de resistência e dependendo dessa minha força natural, isso é potencializado, dá pra dizer assim, através da nova ordem. Eu consigo elevar isso à 10ª potência, talvez através da nova ordem, mas eu não posso fazer isso eternamente. É uma forma ali de tentar entender por que existiria essa limitação, mas simplesmente dizer que, olha, eu não posso me tornar intangível enquanto ela pode fazer praticamente magia com coisas externas a ela, dá pra dizer que é algo bastante arbitrário e só porque sim, só pra ela não ter uma desculpa pra depois no fim ser tocada pelo Shigaraki. E disseram também que, e aí eu acho que já estão querendo tacar pedra demais na Star, coitada, mas disseram que esse seria um poder muito pouco crível dentro do universo de Boku no Hero. E eu entendo que, considerando a média das individualidades, né, personagens que têm habilidades completamente comuns ali, beleza, eu posso cuspir fogo, eu posso criar gelo, tem ali a sua dose ali de apelo ali, mas dentro ali do cabível. E essa seria uma habilidade muito pouco crível dentro do universo de Boku no Hero, né, afinal, cara, é uma habilidade muito longe do que a gente entende como o fator genético sendo passado, né? A individualidade sendo passada através de fatores de linhagem, fatores genéticos, né? Eu posso cuspir fogo, eu tenho o meu corpo aqui que parece um sapo, enfim, são coisas bem do cotidiano, bem coisas pé no chão. E a gente tem raras exceções, e essas raras exceções é que são as realmente apelonas. A gente vê o poder do One for All, a gente vê até o poder do All for One, de conseguir ali estocar individualidade também, poder roubar individualidade, ter assim o seu slot de habilidades que são realmente bastante apelões e existem. Por mais que sejam poucas, elas existem e sim, são pontos, são individualidades fora da curva, mas elas podem sim existir e eu acho que nesse caso nada mais justo que, por mais que seja uma habilidade que mais pareça magia,
literalmente magia do que outra coisa, eu ainda entendo que possa, dentro ali das suas exceções em Boku no Hero, existirem. E isso que a gente nem viu os top 1 dos outros países. Imagina a gente ver o da China e a gente vê o da Rússia. Imagina. Mas continuando aqui o capítulo, vemos 2 assassinos que eles tinham fugido aparentemente, talvez de Tártaros ou de alguma outra prisão, que estavam ali de boa no interior, provavelmente invadiram alguma casa, mataram o pessoal que morava lá ou acharam uma casa abandonada, algo do tipo, simplesmente estavam lá de boa e dizendo que não, é melhor a gente fugir do centro da cidade, de cidade grande, que lá é só confusão, vamos aproveitar aqui de boa a nossa vida no interior. Eis que simplesmente a parede quebra por completo e blau! Entra o Shigaraki, caraca, loucaço, Shigaraki loucaço e desesperado. Provavelmente ele usou o radar dele ali, talvez para sentir, né, a individualidade de alguém próximo que tivesse a ele ali, chegou até aqueles 2. E o plano do Shigaraki nesse momento é tentar roubar o poder de alguém, passar a nova ordem para aquela pessoa e depois pegar a nova ordem de novo para ele, para tentar de alguma forma fazer com que ela pare de devorar as outras habilidades, as outras individualidades. Pareceu que esse era o plano, mas beleza, ele vai roubar a habilidade do outro, vai passar a nova ordem e depois ele vai recuperar a nova ordem de novo. No que isso impediria e faria com que ela parasse de, na segunda vez que ela fosse passada para o Shigaraki, parasse de devorar as outras individualidades? Não parece que faz sentido. Inclusive, algo que eu achava que ele iria tentar fazer, ele não tentou. O Shigaraki ele não tentou simplesmente usar a própria nova ordem, aplicar a nova ordem dizendo, olha, agora você vai ficar de boa com as outras individualidades, você vai parar de se rebelar contra as outras individualidades. Faz sentido que ele não tenha feito isso logo de cara, porque ele estava ali no meio da confusão, estava tudo muito louco e é capaz dele nem estar conseguindo processar direito as informações, e até agora ele nem estava processando direito, mas ele pensou num plano. Só que, será que ele só pensou no plano errado? Ou esse plano que eu pensei, que eu sugeri aqui pro Shigaraki, realmente não seria possível por algum motivo? Não me parece que poderia ser impossível, não. E o que a gente vê em seguida é a continuação da deteriorização da nova ordem. Ela que se desgastou contra tantas outras individualidades. Ela não só estava consumindo as outras individualidades, mas ela também estava sendo consumida por elas. Só que como ela estava lutando contra várias individualidades, ela não conseguiu apagar todas essas outras individualidades. Na verdade, ela acabou no meio do caminho ali, a gente não sabe exatamente quantas individualidades, qual a porcentagem do número de individualidades que ela conseguiu destruir, mas ainda assim foi bastante. Vai ser bem legal se o Shigaraki ele disser, olha, apagou ali, oh meu Deus do céu, a Star conseguiu apagar tipo 80% das minhas individualidades, como é que pode? Seria legal se ele dissesse algo do tipo, só pra gente ter uma noção clara do quanto ela foi capaz de chegar. E nessa hora a gente vê a caveira da Star, né? Nessa hora eu fiquei, caraca, mas pera, esse é o Shigaraki que tava sendo destruído, ele não, a própria caveira da Star, nessa simbologia toda ali, né, do poder dela se autodestruindo junto das outras individualidades, e essa caveira dizendo, né, enquanto existir o desejo de proteger, a determinação de um herói será passada adiante. Quem viu One Piece sabe que isso lembra muito o funeral, a morte, o momento da morte do Barba Branca. E eu até pensei em fazer essa comparação semana passada, se eu não me engano, né? Como o Barba Branca ele também foi um personagem criado exclusivamente para morrer, só que ele teve muito mais tempo de tela para ser trabalhado, teve um arco inteiro que ele pôde participar e ele não foi apresentado logo de cara, ele já tinha sido apresentado centenas de capítulos antes da morte dele. Só que como eu não gosto de fazer essas comparações de porque um foi melhor e o outro foi pior trabalhado, enfim, só para não ficar chato, eu gosto de aqui trabalhar de forma mais isolada. Mas nesse caso não teve como, realmente lembrou muito como foi a morte do Barba Branca em One Piece pela fala dele. Ele também fala sobre a vontade herdada das futuras gerações, mesmo que ele esteja para morrer, mesmo que outras pessoas tenham morrido, ele fala sobre a nova geração. É muito parecido com o que aconteceu com a Star aqui, né? Mais uma vez, uma personagem que também foi criada para morrer, só que, digo pra vocês, infelizmente, não teve o tempo de tela que merecia ter e que precisava ter pra gente sentir, pra que a coisa fosse trabalhada de forma mais natural. Não só isso, mas o próprio dublador do All for One, que era o cara que tava ali vendo a caveira da Star na frente dele,
é o mesmo dublador do Barba Negra, que estava ali na mesma circunstância ali, vendo a grandiosidade que era o Barba Branca no momento da sua morte. Não foi coincidência. E nessa hora, o Shigaraki, ele criancinha, prestem atenção, menciona o Midoriya. Eu digo pra vocês, olha só, já tá óbvio, quando a gente viu aquela imagenzinha lá do Midoriya criancinha, porque eu tenho que resgatar o Shigaraki, eu quero salvar, o Shigaraki mostra o Midoriya e o Shigaraki criancinhas ali, os dois, eu falei, cara, isso com certeza vai acontecer de verdade, né? A simbologia deles dois ali, a imagem deles dois enquanto crianças dentro do vestígio, eles vão se encontrar. E aqui a gente já vê, aquilo ali era só a imaginação, a vontade, enfim, só que agora a gente vê a criancinha do Shigaraki lá em volta de uma porrada de mão, né? Como se tivesse ali, né? Da mesma forma como tava o Midoriya lá envolto, quando ele tava lá no ápice do Dark dele, do modo Dark dele, sendo completamente engolido por várias mãos de vários civis ali, não conseguindo sair daquilo ali. Em algum momento, a criancinha do Midoriya vai conseguir tirar a criança do Shigaraki desse caos todo. Depois vemos o pós-arco, onde a investigação em cima do Shigaraki foi encerrada, eles não conseguiram encontrar o paradeiro dele e decidiram deixar pra lá e focar neles próprios. A gente vê também que a suspensão da ida dos outros heróis internacionais até o Japão aconteceu. Foi sim suspensa. A gente não vai ver, muito provavelmente, o herói número 1 da Rússia, o herói número 1 da China, o herói número 1 da Coreia do Norte, a gente não vai ver o herói número 1 do Brasil, ninguém pelo visto. Só que eu ainda tenho esperança, mesmo que seja quebrando o protocolo, assim como fez a Star, de ver o pai do Midoriya em ação, galera. Ia ser muito da hora se ele aparecesse, e esse era pra ser o momento. Infelizmente, os heróis internacionais, eles foram cancelados de irem até o Japão. Eu, particularmente, eu hypo tanto essa ideia que eu nem queria que o All For One se revelasse como o verdadeiro pai do Midoriya, só que a coisa ficou um pouco mais difícil agora, né? Com essa burocracia aí aumentando, ficou um pouco mais difícil de acontecer. Talvez as coisas aí, né, na velha teoria do All For One como pai do Midoriya comece talvez aí a tentar se concretizar. Vemos também que o principal piloto ali que estava auxiliando a Star diz que as naves deles registram mudanças de sinais vitais. E eles conseguiram aqui vários registros sobre o Shigaraki. E um deles, pelo menos, foi que o Shigaraki ele está muito danificado e que vai levar até uma semana até ele ficar no modo completo dele. De fato, eles conseguiram expandir então em 6 dias, afinal a coisa já ia acontecer no dia seguinte e eles conseguiram 6 dias extras, totalizando aqui 7 dias, uma semana para eles organizarem o plano deles. Tomara! Página final a gente vê, né, o trio principal ali, né, nova geração, que a Star tá apostando a vida dela nisso. Tomara que a gente tenha já um time skip pra gente ver a coisa acontecendo na prática. Pode ser que mostrem alguma coisinha ali dos planos, mas a gente já sabe como funciona ali a arquitetura, por exemplo, da UA, a arquitetura subterrânea. A gente entendeu muita coisa de como tá acontecendo as barreiras, enfim. Eu quero que a coisa ela seja mostrada na prática, porque assim a gente tem o efeito surpresa, né, do plano, qual vai ser o plano, enfim, quando a gente vê tal personagem em tal canto que a gente não sabe por que ele tá lá, enfim, depois a coisa vai sendo explicada na prática. Eu acho que vai deixar um ritmo muito mais interessante do que pegar e explicar todo o plano por 10 dias até realmente a coisa começar a acontecer, né? Vai ser legal já tendo ali, plau! Quem sabe, tomara que no capítulo que vem a coisa já rumando pra dar um início ali à guerra final e o arco final de Boku no Hero. Agora sim, meu amigo, não vai ter mais volta. Galera, agora eu só peço uma coisa a vocês. Se inscreve no canal, se inscreve, ficou até o final desse vídeo quilométrico. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos vídeos que saem toda semana, galera. Toda semana você vem aqui, assiste o vídeo Boku no Hero e não se inscreve? Pelo amor de Deus, né? Então se inscreve e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, beleza? Até a próxima, tchau!